Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Então, mais um módulo para a gente estudar. Eu espero que vocês assistam esse vídeo com bastante atenção, façam anotações do que vocês acharem mais importante e não esqueçam de depois fazer os exercícios, tudo bem? Então, segue aí mais uma aula. Reforma Protestante, módulos 7 e 8. Reforma Protestante. O que é? É um movimento que rompe com a unidade e o monopólio da Igreja Católica sobre a fé cristã. Então, a Reforma Protestante é um movimento que ele vai criticar a atuação da Igreja Católica. Ele vai começar a olhar as coisas que a Igreja Católica estava fazendo e criticar. E aí, com isso, vão surgir novas religiões. E a essas religiões, o nome é dado de religiões protestantes, como, por exemplo, a religião evangélica. Ela vem dessa reforma protestante. Por que o nome é protestante? Porque as pessoas começam a protestar contra as ações da Igreja Católica. Quando que isso acontece? Séculos XV e XVI. Por quê? Por causa de críticas que vão surgir à Igreja Católica. Mas o que a Igreja Católica está fazendo nesse momento? Qual é a situação da Igreja antes desse momento da reforma? A Igreja está tendo uma tensão com o rei, porque grande parte do poder político e econômico está nas mãos da Igreja. A Igreja começa a ter muito poder, então a gente já vem falando disso em algumas aulas, que a Igreja está passando da área espiritual para entrar em outras áreas. Então, muitas das vezes, o rei tem que pedir autorização do Papa, da Igreja, para tomar certas atitudes, para fazer alguns comunicados. E a Igreja está ficando tão poderosa, ou até mais poderosa que os próprios reis. E isso vai dar uns problemas entre o rei e a Igreja. Então, os reis estão começando a ficar insatisfeitos com a Igreja. Há uma tensão entre a nobreza e a Igreja, porque a nobreza quer ampliar os seus territórios, mas boa parte desses territórios já pertenciam à Igreja Católica. Então a Igreja Católica ela dona de grande parte das terras naquele período. E como é que ela adquiria essas terras? Muitas das vezes as pessoas doavam terras para a igreja. Então, eu estou muito doente, estou quase morrendo. Veio um padre e rezou por mim, eu melhorei, eu me curei. Então, como uma graça, um agradecimento, eu dou um pedaço de terra para a igreja. E assim a igreja começou a conquistar muito território. Havia uma tensão da igreja com a burguesia também. Por quê? A igreja condenava o lucro e a usura. O que é a usura? É a cobrança de juros, que era muito praticada pela burguesia. Então a igreja condenava o enriquecimento a partir do lucro e a cobrança de juros. Então, por exemplo, digamos que você me peça R$ 100 emprestado. Eu te empresto R$ 100 e digo o seguinte: você vai me pagar esse empréstimo em duas parcelas de R$ 80. Mas espera aí, duas parcelas de R$ 80 dá 160. E eu te emprestei R$ 100, ou seja, tem R$ 60 a mais. Isso é cobrança de juros. Ou seja, eu estou lucrando em cima de você. E aí a Igreja Católica condenava essa prática. E era assim que a burguesia se enriquecia, principalmente os banqueiros. Havia também uma vida de luxo, como a gente já viu, muita ostentação, muito ouro, muita riqueza e luxúria. Atenção, luxo e luxúria não são a mesma coisa. Luxo tem a ver com dinheiro e luxúria tem a ver com sexo. Opa, como assim? O que a igreja tem a ver com sexo? Isso mesmo. A princípio a igreja não tem nada a ver com sexo, mas era o que acontecia. Era comum você ver padres, bispos, casado e com filhos. Mas peraí, padre podia casar? Não, padre não poderia casar, muito menos ter filhos. Mas era o que estava acontecendo. Então, vai acontecer de forma escondida e chega a um ponto que assim, já não estão nem fazendo mais questão de esconder. Então, isso trazia muita crítica à igreja. Além disso, a igreja estava fazendo uma prática chamada de simonia, que era o comércio de objetos sagrados e cargos eclesiásticos. Como é que era isso? As igrejas começavam a vender
compra aqui um pedaço de madeira, que essa madeira aqui foi da cruz de Cristo. Compra aqui um óleo, que esse óleo é ungido, é santo. Qualquer semelhança é mera coincidência com os dias de hoje, né? E além disso, os cargos eclesiásticos, começava a vender cargos de bispo, de padre. Você quer se tornar padre? O valor é tal, você se torna padre. Então, era dessa forma que estava acontecendo. Uma outra prática era a venda de indulgência. O que era indulgência? É a venda do perdão divino. Então, se você der um terreno para a igreja, você vai ter o seu perdão, seus pecados perdoados. Se você comprar um pedaço dessa madeira que foi de Cristo, você vai ser salvo. Então, assim, começava a vender serviços ou coisas em troca de uma salvação, de um perdão divino. Quem eram os principais críticos desse período? A gente tem John Wycliffe, que era da Inglaterra, e ele criticava a venda das indulgências, que a gente acabou de ver. John Wycliffe é esse moço aí que está aparecendo. Um outro crítico também era o John Hus, de Praga. Ele defendia a tradução da Bíblia para outras línguas. Gente, até esse momento a Bíblia era escrita somente em latim. E somente quem sabia latim eram os padres, as pessoas, o clero, as pessoas de dentro da igreja. A população em geral não sabia ler latim. Qual é o problema disso? Como é que eu vou acreditar que o padre está falando é verdade se eu não sei ler aquilo que ele diz que está lendo? Então, por exemplo, ele poderia pegar a Bíblia e falar que na Bíblia diz que as pessoas são obrigadas a dar todo o dinheiro para a igreja. Como é que eu vou contestar ele se eu não sei o que está escrito ali? Então, o John Hus, ele defendia de que a Bíblia tinha que ser traduzida para outras línguas, para todas as línguas, e que as pessoas tinham condições de ler a Bíblia por conta própria e fazer suas interpretações. Nós somos inteligentes para isso. Tá aí o John Hus. E um outro cara, Martinho Lutero, da Alemanha. Esse cara era um monge. Diferente dos outros, os outros são pessoas leigas que não são da igreja que estão criticando. Nesse caso, não. Martinho Lutero era um monge. Ele era de dentro da igreja e ele escreve, olha a audácia dele, ele escreve 95 teses, um documento com 95 pontos que criticava a igreja católica. Mais audácia ainda, ele pega essas teses e cola na porta da principal igreja da Alemanha. O que vai acontecer com ele? A igreja católica vai chamar ele num canto para conversar e vai mandar ele retirar aquelas teses da parede, da porta, e negar tudo aquilo que ele disse. Lutero não nega e ele acaba sendo expulso da igreja, excomungado da igreja e tem que fugir, porque senão o próximo passo ele seria morto. Tá aí Lutero, né? E aí o que ele faz? Ele foge e ele acaba sendo protegido por reis e pela nobreza. Mas por que ele tem essa proteção dos reis e da nobreza? Vamos voltar ao que a gente viu antes sobre a situação da igreja? Então, assim, o rei estava descontente com a igreja por causa do poder econômico e político da igreja. A nobreza estava descontente com a igreja por causa desse excesso de territórios que era do poder da igreja. Então, quando essas pessoas começam a ver as críticas do Lutero, eu falo assim, pô, tu tem razão no que você está falando. Ou seja, e veio com isso a possibilidade de enfraquecer a igreja católica. Por isso que eles vão apoiar Lutero. Uma outra camada que também vai apoiar Lutero são os camponeses. Por quê? Eles já têm uma vida miserável, ganham pouquíssimo, ainda tem que pagar dízimo para a igreja. Então eles não querem mais pagar dízimos para a igreja. Então eles vão tentar se aliar a Lutero. Eu digo tentar porque Lutero ignora essa camada da sociedade. Lutero fica ao lado do rei da nobreza e meio que deixa de lado os camponeses. Os camponeses fazem uma revolta contra a igreja, achando que Lutero vai apoiar, Lutero não apoia, e aí os camponeses acabam, muitos deles, ou mortos ou sendo presos. Bom? Então, com isso, com essas críticas, novas religiões vão surgir. Então, a gente tem
basicamente 3 religiões. A primeira, luteranismo, na Alemanha, que quem faz isso é Lutero. Tá aí a imagem dele pregando as 95 teses na porta da igreja, né? E quais são os aspectos que ele vai falar? Então, o líder é Lutero, ele vai apoiar a salvação pela fé. Então, o que significa isso? Para ele, o único meio de uma pessoa ser salva é através da fé. Não adianta ela fazer boas ações, não adianta ela comprar objeto, ela só vai ser salva se ela acreditar em Jesus Cristo como único Salvador. Ele defende também a livre interpretação da Bíblia. Ele fala que nós temos capacidade de ler e entender a Bíblia, que Deus nos inspira a entender a Bíblia. Então a gente não precisa de um padre para ficar lendo pra gente. O fim do clero, ou seja, daqueles cargos dentro da igreja, e fim do celibato. Celibato é a proibição de casamento entre os líderes religiosos. Então, se vocês pensarem nas religiões protestantes, como a religião evangélica, pastores se casam numa boa, não tem problema nenhum, constituir família. Reverendos, bispos, presbíteros têm que constituir família. Então, para Lutero, ele falou que não tinha problema nenhum essas pessoas se casarem, tá? Então, não é obrigatório que a pessoa fique solteira. E proibição da adoração a imagens. Então, que isso acontece até os dias de hoje, né? O luteranismo entende que as imagens, adorar imagens a santos é como se fosse uma espécie de idolatria. Então, isso era proibido. Uma outra religião que vai surgir é o calvinismo na França. O líder é João Calvino. Não, ele não era calvo, tá? Ele tem esse nome de calvinismo porque era o sobrenome dele. Como vocês podem ver aí na imagem, não era calvo. E o calvinismo também defendia muito do que o luteranismo defendia, mas ele defendia duas coisas que são bem características do calvinismo. Primeiro, na ideia da predestinação. Para o calvinista, as pessoas já nascem predestinadas. Já nasce, ou você vai para o inferno ou você vai para o céu. Nada do que você fizer durante a vida vai mudar essa decisão. Você já nasce predestinado. Mas há elementos que vão indicar se você vai ir para o céu ou para o inferno. O principal desses elementos é a riqueza. Se você for uma pessoa miserável, pobre, sem dinheiro, provavelmente você vai para o inferno. Então, é uma religião que valoriza muito o trabalho e a riqueza. Porque se você trabalha muito, você enriquece. Logo, você vai para o céu. Tá? Não é aquele tipo de riqueza de se dar bem em cima das pessoas. É a riqueza que vem do trabalho. Uma outra religião é o anglicanismo, que essa vai acontecer na Inglaterra, somente na Inglaterra, tá, pessoal? Luteranismo, calvinismo vai começar. Luteranismo na Alemanha, calvinismo na França, mas vão se espalhar pelo mundo. Anglicanismo não, é uma religião que vai ficar apenas na Inglaterra, até os dias de hoje. E o mais interessante é que ela vai ser criada por um rei. Os outros não eram reis, eram pessoas comuns ou pessoas de dentro da igreja. Nessa religião aqui, quem vai criar vai ser o rei Henrique VIII, rei da Inglaterra, esse moço aqui. E aí a gente tem uma história bem interessante, momento fofoca histórica. Como vocês sabem, quando o rei morre, quem é que sucede ele? É o filho e o filho homem, né? Não basta, não serve ser mulher, tem que ser o filho homem. Então, Henrique VIII, ele o sonho da vida dele era ter um filho, homem, para poder sucedê-lo no trono. Então, Henrique VIII, ele era casado com a Catarina de Aragão, e a Catarina teve uma filha, Maria. E depois ela não consegue engravidar de jeito nenhum. E Henrique VIII fica desesperado porque ele precisava de um filho homem. Então, o que ele vai fazer da vida dele? Então ele pensava, o único jeito é eu me separar dessa mulher que não me dá um filho homem e casar com uma outra. Só que a Igreja Católica proibia, condenava o divórcio, não dava para se separar. Ah, professora, ele não poderia ter um filho com uma outra mulher?
Até poderia, mas esse filho seria bastardo. Para um filho ser legítimo, ele tem que ser filho do rei e da rainha. Então não dava para ele dar uma pulada de cerca e arranjar um filho com outra aí. Ele tinha que ser com a rainha. Então o que ele faz? Tá surgindo esse bafafá todo, essa questão de novas religiões. O que ele pensa? Vou criar uma religião. Então ele cria uma religião e uma das principais características dessa religião é que ela aceita o divórcio. E aí, com isso, ele consegue se divorciar da Catarina e se casa com a Ana Boleyn, que era da França, na esperança de ter o filho homem. Ana engravida, o que ele tem? O que ela tem? Outra menina, Elizabeth. E aí depois ela vai tendo outras meninas, nada do filho homem, e ele fica desesperado. E aí, um belo momento, ele descobre uma traição da Ana Boleyn, e aí acaba enforcando ela por traição, e aí casa com uma outra mulher. E aí essa outra mulher finalmente consegue dar para ele um filho homem que ele tanto queria. Mas, como era muito comum naquela época, a criança com 7 anos de idade pegou uma gripe e acabou morrendo. Lembrando, naquela época, assim, péssimas condições de higiene, de vida, né? Não tinha antibióticos, não tinha medicamento eficaz, então de uma gripe você poderia morrer, e foi o que aconteceu com essa criança. 7 anos de idade, ela acabou morrendo. E aí, Henrique VIII não conseguiu ter o seu filho homem, e acabou que quando ele morre, quem sucede ele foi a filha que ele teve com a Ana Boleyn, não com a primeira, Catarina, por conta do divórcio. A oficial acabou sendo a Ana Boleyn e a sua filha. E é a Elizabeth que vai se tornar a rainha. E para ironia dessa história, Elizabeth... Gente, a Elizabeth I, não tô falando da Elizabeth, rainha da Inglaterra de hoje, tá? Pelo amor de Deus. Estamos falando de mais de 400 anos, tá? Aquela senhora é velha, mas nem tanto. Então, para ironia do destino, Elizabeth é considerada até hoje uma das maiores rainhas que a Inglaterra já teve. E a Elizabeth acabou não se casando por medo primeiro, de que alguém se aproximasse dela por uma questão de interesse, e segundo, por medo de o reino cair em mãos erradas, né? Então ela acaba governando solteira, a vida toda ela morre solteira, e se torna uma das maiores rainhas que a Inglaterra já teve. Mas voltando aqui, então, as características dessa religião: autorização do divórcio, e ele ainda coloca a igreja sob o controle do rei. Ou seja, como ele também estava descontente com a igreja católica, ele ainda, com essa igreja, ele coloca ela sobre a sua autoridade. Então ele é como se fosse o papa dessa igreja. Ele é o rei e o papa dessa igreja. Tá? Então essa é a grande diferença do anglicanismo para as outras religiões. Bom, a Igreja Católica não vai ficar sentada de braços cruzados assistindo tudo. Ela vai fazer alguma coisa. E o que ela faz é a Contra-Reforma, que é um movimento organizado pela Igreja Católica para conter o avanço da Reforma Protestante. Por isso o nome, Contra-Reforma, Contra-Reforma Protestante. Como que ela vai fazer isso? Vai organizar o Concílio de Trento, reunir todos os altos cargos da Igreja Católica, e ali eles vão decidir algumas coisas, como manter os 7 sacramentos, culto aos santos, que Lutero criticava, a autoridade do Papa continua e o celibato, a proibição do casamento, também continua. Mas ele acaba com a prática da indulgência, né, que é a venda do perdão. Cria um index, que é uma lista de livros proibidos. Nenhum católico poderia ler algum livro daquela lista. Se fosse pego lendo, ou se chega dentro da tua casa e vê aquele livro que é proibido dentro da tua casa, você ia ser preso. Cria também a Companhia de Jesus, que são padres que vão viajar pelo mundo para converter as pessoas. E cria o Tribunal do Santo Ofício. O que é isso? É um tribunal que vai julgar os casos de heresia. Então, por exemplo, o Index é uma lista de livros proibidos. Se você é pego lendo ou com um livro dessa lista, você está cometendo uma heresia. Heresia é algo que é contrário ao que a igreja prega. Então, as pessoas que cometem esses tipos de pecados e são quase que crimes, né,
são levados para o tribunal, mas não é um tribunal de justiça qualquer, é o do Santo Ofício, é o da igreja, e ali vão ser julgados, e se você for condenado, dependendo do que você fez, você pode até ser condenado à morte, tá? E das mortes mais cruéis. Então é isso, pessoal. Anotem aí os exercícios. Prestem atenção que são 2 módulos, então tem exercício em 2 partes. Livro, página 49. Vocês vão fazer os conceituais do 1 ao 5 e os contextualizados do 1 ao 5. E a página 54, conceituais, atenção, 2 e 5. Então, 1, 3 e 4 não vão fazer, vai fazer só apenas o 2 e o 5. E contextualizado, vocês vão fazer o 1, o 4 e o 5. Não tem aprofundamento, bom? Então, espero que vocês tenham compreendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Em caso de dúvidas, entrem em contato comigo, me perguntem que eu vou esclarecer as dúvidas de vocês. Não esqueçam de fazer os exercícios que foram sinalizados aí no vídeo. Na próxima aula eu vou estar postando um vídeo só com a correção. Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo, me procurem, tá bom, gente? Uma boa semana para vocês, fiquem bem e se cuidem. Beijo, até a próxima.